controle automático de fluxo, ou como é mais conhecido, o fluxômetro. Hoje eu vou mostrar para vocês todo o funcionamento, características, modelos, tudo aquilo que é importante falar sobre esse equipamento que é indispensável na aviação agrícola, e basicamente vocês vão entender por que eu falo isso. Hoje um avião, e desde sempre, né, a aeronave ela é feita para pulverizar, soltar uma gota no ar e essa gota chegar no alvo. A gota, o tamanho de gota a gente já falou em outros vídeos, depende muito do ajuste de bicos, uma série de regulagens, mas o mais importante, a vazão que vai ser aplicada durante o tiro, quem faz o ajuste disso de forma automática é o fluxômetro. Por que precisa ter esse ajuste? Basicamente, se uma aeronave não tem um fluxômetro, como é que funciona? O piloto vai fazer uma calibração da aeronave de forma manual. Ele vai pegar alguns parâmetros, vai tornar eles fixos para a conta. Por exemplo, a faixa de aplicação é um parâmetro fixo. Ele vai pegar a velocidade, vai transformar num parâmetro fixo também e vai identificar quantos litros por minuto ele precisa gerar no sistema para que correspondam em litros por hectare ao final da aplicação. Só que basicamente durante a aplicação o avião ele não trabalha com a velocidade fixa. A velocidade ele vai variar. Por exemplo, no início do tiro, o avião vai estar mais carregado, ele vai ter uma velocidade inferior àquela velocidade setada inicialmente para a conta matemática da vazão e da calibração da aeronave. Quando o avião vai soltando esse líquido, ele vai ficando mais leve, a velocidade dele também vai aumentando. Então, ele sai de um balão, entra numa velocidade de novo e assim por diante. Todo esse parâmetro que na conta inicial ele foi feito de maneira fixa, na prática ele é variável. Então, o que significa isso? Se eu faço uma calibração de um indicador que ele é variável e na conta eu uso ele de forma fixa, quando eu vou para a prática, isso vai variar. Então, o que eu estou dizendo que varia? Se eu calibro uma aeronave para fazer 10 litros por hectare, tá, de forma manual, e eu não tenho fluxômetro, durante todo o percurso, eu não vou acertar 10 litros por hectare, eu vou acertar 8, vou acertar 9, vou acertar 10, vou acertar 11, vou acertar 12, em decorrência do aumento ou da diminuição da velocidade da aeronave. Então, consequentemente, essa variação, que nem a gente falou, pode chegar a 20%, 30% de erro em relação à vazão que deveria estar na lavoura a cada trecho aplicado. Então, quem é que faz a correção disso? Quem é que faz o ajuste disso de forma automática? É o fluxômetro. Então, basicamente, ele é uma ferramenta indispensável porque, a partir do momento que eu faço o ajuste e a definição que tem que ter 10 litros por hectare, tem que ter 10 litros por hectare em todos os centímetros da lavoura. Eu não posso ter 10 litros por hectare em algum momento ou na média. Eu tenho que ter durante toda a faixa de aplicação a vazão ser constante em 10. Mesmo que a velocidade da aeronave alterne, tanto para mais quanto para menos, o fluxo tem que se manter. Quem faz isso é o fluxômetro. Então ele passa a ser uma ferramenta hoje indispensável para a aplicação, porque a gente não pode mais errar. Se a gente tem ferramentas para fazer correções, a gente não pode contar com o erro sendo normal. O erro não pode mais ser o normal. Basicamente assim, o que a gente tem hoje de opções para fluxômetro? Esse é o sistema de leitor de fluxo. A gente sempre vai ter um leitor de fluxo, sempre vai ter uma válvula de correção do fluxo. Basicamente, essa é a formação de um sistema de fluxômetro. Porém, eu posso ter um leitor de fluxo no modelo de turbina, que tem uma hélice interna, onde passa o líquido, e a hélice vai girar, vai fazer a contagem, e nós vamos ter a precisão que informa para o sistema do GPS quantos litros por minuto que está passando naquele momento. O sistema devolve para a válvula a correção que ela tem que fazer. A válvula travicar automática de correção, ela trabalha o tempo todo. A travicar ela fica o tempo inteiro em correção, porque o tempo inteiro a gente tem variação de velocidade e variação do fluxo que está passando na tubulação da aeronave. Então, basicamente, a leitura a gente pode fazer de duas formas. Ou com essa turbina, no leitor de fluxo no formato turbina, onde tem uma hélice interna, ou nesse novo modelo travicar, que faz a mesma função, só que ela é uma leitora eletromagnética. Então a gente vai ter, por exemplo, um furo aberto, uma passagem aberta, sem ter nenhuma obstrução, que é o que diferencia os dois sistemas. Aqui o líquido passa internamente, o sistema faz a leitura, devolve para o GPS a informação, que devolve para a válvula de correção e faz a correção automaticamente durante toda a aplicação. O que diferencia essas duas formas de leitor? Tá? Basicamente, pelo fato da leitora eletromagnética ser um tubo sem nenhuma peça interna, ele obviamente não tem nenhuma manutenção. Basicamente montou no conjunto,
vai trabalhar, isso não tem nenhuma forma, não precisa fazer nenhuma limpeza, nenhum acompanhamento durante o percurso, porque é uma leitura linear só de um furo aberto de passagem. Tá? Então, a gente, assim, para a gente ter uma ideia, como eu coloquei para vocês, o mais importante de uma aplicação aérea é o que eu coloco na lavoura. Então, se eu tenho a utilização de uma tecnologia, ela está à minha disposição, eu tenho que fazer o uso dela. Com todos os trabalhos que a gente já faz de longa data, desde 2016, no qual a gente lançou o GPS Travicar, esse equipamento de fluxômetro a gente já havia lançado anteriormente, né, uns 3 anos antes. Então ele já é um produto utilizado há muito tempo, né, no sistema de turbina. O sistema eletromagnético a gente fez o lançamento em 2024, tem muitas aeronaves em utilização. E basicamente ele é um sistema que ele é perfeito para a aeronave, ele é desenhado para leitura, desenhado para a aeronave, e ele vai fazer a leitura de todas as vazões que tu precisa numa aeronave. Se for um sistema de turbina no modelo de hélice, a gente vai ter, dependendo do modelo da vazão que vai se trabalhar na aeronave, a gente tem modelos diferentes para ficar mais ajustado para cada vazão, para cada aeronave, para cada tipo de aeronave. No modelo eletromagnético, ele já pega um pouco mais amplo essa vazão e a gente consegue utilizar um único modelo numa série de aeronaves diferentes. Então, isso é a vantagem da utilização de uma tecnologia para outra, mas basicamente em relação à precisão. As duas são extremamente precisas, então é só uma questão de adaptação, de uso e tornar uma ferramenta do teu dia a dia, da tua aeronave. Então, basicamente, tudo que a gente puder trazer para vocês de sistemas de inovação, de acessórios, de melhoria de equipamentos, pode ter certeza que a Travicar vai trazer e a utilização dele vai passar, a cada vez que a gente lançar uma tecnologia nova, se tornar indispensável porque ela vai fazer uma correção de algo que a gente não tinha um controle inicialmente, que é no caso, por exemplo, a calibração da aeronave de forma manual, e a partir do fluxômetro a gente não tem mais esse problema. Basicamente o piloto vai se preocupar apenas em fazer a pulverização, sem se preocupar com que vazão está passando, porque o sistema faz tudo automático e indica na tela dele do GPS ou no light bar mesmo, ele vai fazer a indicação, certo? E basicamente assim, para o caso da empresa de aviação agrícola, para o caso do piloto, todo aquele tempo que tu perde desperdiçando durante uma calibração manual do avião, aqui não tem mais, porque tu vai decolar, setar o equipamento e ele vai fazer automaticamente essa aplicação para você.